três pontos. Você vai do 23, você vai começar. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém! Glória. 1 Coríntios 11. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo aqui o texto. Louvado seja o nome do Senhor da Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Louvado seja o nome do Senhor, a partir do verso de número 17. Amém, irmãos? Amém. E diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventuras, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvai-vos-ei. Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto antes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, mais uma manhã que nós estamos aqui pela permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para podermos cear. Pode se assentar, irmãos? Os irmãos podem se assentar. E é muito interessante esse texto ao qual ele fala sobre a Santa Ceia, né? Porque aqui Jesus, ele é bem claro. Diz que aquele que bebe do cálice e come do pão indignamente, come para a sua própria condenação. E quando, irmãos, durante todo o mês de fevereiro, que é referente ao mês aqui ao qual nós estamos ceando, Deus, ele usa homens e mulheres de Deus aqui para nos orientar. Deus, ele usa homens e mulheres de Deus para que nós possamos tomar uma posição com ele. Deus, ele usa homens e mulheres de Deus para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Deus, ele usa homens e mulheres de Deus para que nós possamos colocar a nossa vida no altar, puro e simplesmente pelo fato para que nós não venhamos, num dia como hoje de Santa Ceia, nós se sentarmos com o Senhor para cearmos de qualquer maneira. Será que esse mês que se passou, será que você hoje aqui
Será que você está apto a cear com o Senhor? Será que hoje você não precisa ir até o pastor, até o irmão e pedir perdão por algo que você falou dele? Será que você não precisa ir até o irmão antes de cear, pedir perdão a ele pelo que você apontou? Será que você não precisa ir até o irmão para pedir perdão a ele por aquilo que você falou dele, sem ser verdade? Porque quando fazemos isso, irmãos, estamos comendo e bebendo do vinho e do pão para nossa própria condenação. Como eu falei na oração, até para ofertar, se eu tiver algo contra meu irmão, eu tenho que deixar a minha oferta no altar. Eu tenho que me pedir perdão ao irmão. Será que hoje ninguém aqui necessita e até ninguém pedindo perdão? Será que todos nós, como diz o verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que durante esse mês eu não necessito pedir perdão a ninguém? Será que durante esse mês que passou eu não me levantei contra ninguém? Será que esse mês que se passou eu não falei mal do pastor? Eu não falei mal do presbítero? Eu não falei mal dos obreiros? Eu não falei mal do membro? Porque o membro, ele ainda não é obreiro, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Será que verdadeiramente estamos 100% hoje aptos a cear, se assentar na mesa com o mestre? Não é eu que tenho que te convencer. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Quem tem que te convencer é o Espírito da verdade. E já que foi me dada essa oportunidade de ler esse texto, eu vou deixar algo para você meditar. Se verdadeiramente, irmãos, você, nessa manhã, se acha, ou se você vê em você verdadeiramente o servo de Deus, o homem de Deus, uma mulher de Deus, aí fica a critério de cada um. Se você é humilde como Jesus, ele nos ensinou a ser humilde lavando os pés do discípulo. Se você verdadeiramente vive o Evangelho, irmãos, antes de cear, vá até aquela pessoa que você sabe que você necessita pedir perdão a ela. Não é pedir perdão da boca para fora. Não é remorso, é perdão. Não é remorso, é perdão. Porque a Bíblia diz que Deus, a Bíblia fala, confessai os vossos pecados, porque Deus, ele é fiel e justo para vos perdoar. Se Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar, por que eu não posso perdoar o irmão que cometeu algo contra a minha vida? Porque não adianta eu pregar a humildade, eu pregar o reino, se eu estou ceando, se assentando com o mestre para beber e comer do pão de qualquer maneira. Então nessa manhã, louvado seja Deus. Eu quero começar por mim, que eu quero pedir perdão à minha esposa. Louvado seja Deus por algumas coisas que nós passamos durante o mês. Mas eu estou sendo aqui fiel. Estou botando aqui o que a palavra ela fala, que nós temos que ir ao nosso irmão e pedir perdão. Eu quero pedir perdão à minha esposa por algumas coisas que eu falei, por alguns atritos que nós tivemos, que todo esposo, todo marido, toda mulher tem. Porque às vezes você dentro do seu lar, você fala uma pequena palavra para sua esposa, para o seu marido, e você acha que não tem nada a ver. É naquela pequena palavra que Satanás ele vai trabalhar e vai semear discórdia. Então nessa manhã, fica o despertamento para aqueles que vão cear. Louvado seja o nome do Senhor. Se você, irmãos, verdadeiramente se diz um cidadão que vai morar no céu, não eu, mas Deus ele quer ver da tua parte agora. Se verdadeiramente você pode bater no peito e falar o que o salmista ele fala lá no capítulo 15, que você é um verdadeiro cidadão que vai morar nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e nós vamos tirar esse período agora. Se há algo com você e com Deus, tu dobra teu joelho, sentado, de pé, mas nós vamos tirar esse momento para poder pedir perdão a Deus. Porque uma frase
A Bíblia nos fala isso. Mas é uma frase que eu ouvi na empresa de ônibus onde eu trabalhava. Na reunião de despachante, de inspetor, eu era despachante, e o encarregado falou assim: não é possível que em 30 dias nenhum motorista, nenhum cobrador não fez algo errado. É impossível. E é impossível. 30 dias. Se disseres que não tem pecado, já errou. Porque todos cometemos pecado. A nossa diferença é que somos, ou deveríamos ser, alguns são pecadores arrependidos. Não precisamos, às vezes, não se paz, não estou falando errado não. Não precisamos às vezes nem do Espírito Santo para saber onde estamos errando. Porque antes do Espírito Santo, porque a Bíblia fala assim, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Como é que ele convence? Falando na minha consciência. Então eu não preciso do Espírito Santo para saber se eu estou certo ou errado. A minha própria consciência, quando eu me transportar para dentro dela, eu vou analisar. Então eu também, nessa manhã, né, eu quero pedir perdão à pastora Raquel, né, porque também como casal, às vezes a gente procura algo dentro de casa, não acha, e às vezes foi a gente mesmo que guardou e não lembra, aí briga, onde tu botou, onde é que está, pelo amor de Deus, não mexe nas minhas coisas, deixa que eu sei onde é que está, mas é uma bagunça organizada que eu sei onde está tudo, né? Louvado seja Deus. Aí daqui a pouco tu descobre assim, caramba, foi eu que tirei do lugar. Mas aí tu já falou. Palavra falada, flecha lançada e oportunidade dada é uma só, né? Então eu quero pedir perdão à pastora Raquel nessa manhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé antes de pedir o evangelista Fábio para orar pelo pão. Nós vamos orar aqui, ele vai consagrar o pão, mas nós vamos fazer uma oração, né? Irmão, não tem um ditado popular que diz assim: pô, tô trabalhando de faxineiro. Aí o cara diz: isso não é vergonha não, rapaz, é vergonha. E ainda está errado o ditado, né? Ele fala assim: vergonha é roubar e não poder levar. Quer dizer, vergonha é roubar, né? O ditado ainda induz o erro, né? Vergonha é roubar e não poder levar. Quer dizer, vergonha não é roubar e poder levar, vergonha é roubar. Então, se humilhar não é vergonha não. É verdade. Humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no tempo certo Ele vos exaltará. Então, se você tem algo que você, na sua consciência aí, que você falou e disse para algum irmão, né? Ou para alguém da sua família que está aqui agora contigo. Então, se você, eu não quero saber o que aconteceu. Você sai do seu lugar, vai até o teu irmão, peça perdão. Mas não peça aquele perdão assim: ó, Mateus, eu vou te pedir perdão, eu não sei o que é o que eu te fiz, mas eu vou pedir perdão. Peraí, é que eu vou pedir perdão. Então, se eu não pedir nada, eu vou pedir perdão para ele. Mas eu sei, eu só não quero admitir. E foi dito aqui: confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e o seu sangue nos purificar de toda a injustiça. Então nós vamos estar orando. Se você, aleluia, tem algum irmão aqui, louvado seja Deus. Não interessa se você é presbítero, evangelista, pastor, missionária, e foi algo que você falou com mesmo você ir lá, porque antes da honra vai a humildade. O rei lá, o reizão lá, o Bambambam, não quis descer. Lembra o que aconteceu com ele? Talvez assim tu não está se ligando, mas se eu falar o nome Nabucodonosor, foi Nabucodonosor, foi ele mesmo. O cabelo cresceu, a unha cresceu, foi igual um animal. Aí, em contrapartida, Davi foi descoberto. O que ele fez? Se humilhou, desceu. Deixou de ser rei, perdeu a coroa? Não.
Nabucodonosor teve que passar pelo processo de transformação e preparação. E foi dolorido. Então, aleluia. Nós temos que perder, sabe o que? O maior câncer da geração de evangélicos dos últimos tempos é a altivez, a prepotência e a soberba. Eu sou ungido. E aí? O João, filho do presbítero, também é ungido. É, ungido. Tem algum bebezinho? Ah, o Enzo também é ungido. Maltrata ele para tu ver. Toca nele para tu ver. Tenta alguma coisa contra ele. Ele também é ungido. Ah, bonitão. Bonitão? É. O cargo, a função, não é uma liberação para eu fazer o que quer e pecar. Não estou falando que tem obreiro pecando aqui, não. Presta atenção. Para me fazer ou pecar ou fazer qualquer coisa deliberadamente. Pelo contrário, é quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você tem, possa ser uma criança, vai lá e peça perdão ao seu irmão. Agora, se é você com Deus, aí no teu particular, no secreto, em espírito. Senhor meu Deus e eterno Pai, diante da tua presença nesta